Fala pessoal! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um tema de grande relevância para quem vai fazer o Enem e outros vestibulares, e também para os alunos em geral, que é o tema exercícios. Infelizmente, no meu dia a dia como professor, eu percebo que muitos alunos encaram os exercícios como uma etapa muito desagradável dos estudos. Mas nesse vídeo eu quero mostrar que, na verdade, os exercícios representam uma ferramenta muito poderosa para que a pessoa possa fixar melhor os conteúdos e aprender de fato eles. Então fica comigo aqui depois da vinheta, porque o conteúdo está muito bacana, foi preparado com muito carinho para vocês. Roda a vinheta! Pessoal, vamos começar esse vídeo respondendo a uma pergunta central. Afinal, para que servem os exercícios? Bom, a resposta para essa pergunta não é nada simples, porém, eu vou buscar simplificar ela para vocês, mostrando as principais funções dos exercícios nos estudos. Fechado? Então, eles possibilitam, por exemplo, filtrar, sistematizar, fixar e até mesmo aprofundar os conteúdos. Com certeza, já deve ter acontecido de você ter se deparado com uma bateria de exercícios e ao longo dela você obter uma série de conhecimentos novos que você não tinha obtido durante uma aula ou durante a leitura de um livro. É ou não é? Bacana, né? Outra função dos exercícios é que eles possibilitam ter maior controle e otimização do tempo. Você que vai realizar o Enem precisa ter um ótimo gerenciamento do tempo para resolver as questões. E nada melhor do que realizar exercícios para treinar essa habilidade. Os exercícios também possibilitam detectar pontos fortes e fracos em relação aos conteúdos. Então, por exemplo, se você faz uma bateria com 10 questões de um determinado conteúdo e acerta 5 questões e erra 5 questões, por meio das questões que você errou, você vai poder diagnosticar em quais partes do conteúdo você está fraco. E a partir desse diagnóstico, você vai poder corrigir os seus erros, que é uma outra função dos exercícios. E por fim, realizar exercícios possibilita treinar o corpo e a mente para a realização de provas. Gente, uma outra pergunta-chave a ser respondida aqui nesse vídeo é: por que os exercícios são tão bons para a aprendizagem? Não é verdade? Bom, para responder essa outra pergunta, eu vou mostrar para vocês uma série de conhecimentos que foram elaborados pela neurociência. Então, os exercícios, gente, estimulam o sistema nervoso a criar novas sinapses e a fortalecer as sinapses que já existem. Para quem não sabe, sinapses nada mais são do que conexões entre neurônios que acontecem no nosso sistema nervoso. No caso do nosso cérebro, as sinapses são as responsáveis por possibilitar que cada um de nós pense, raciocine e memorize informações. Então, quando você realiza exercícios, você está favorecendo com que novas sinapses sejam formadas e você também fortalece as que já existem, aumentando a memorização do conteúdo. Outro fator é que os exercícios estimulam o sistema nervoso a liberar o fator neurotrófico, que nada mais é do que uma proteína que é produzida pelo próprio corpo humano, que promove o que nós chamamos de neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade do sistema nervoso se adaptar a mudanças. Além disso, o fator neurotrófico, ele também está relacionado com a sobrevivência dos neurônios, sobrevivência neuronal. Ou seja, estudar por meio de exercícios aumenta a saúde do seu sistema nervoso. Muito louco, né, cara? Não sou eu que estou falando isso, são os conhecimentos da neurociência. Além disso, os exercícios também estimulam o sistema nervoso
a promover a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Por muito tempo, acreditou-se que os neurônios eram células do nosso corpo que, após terem sido diferenciadas, perderam a capacidade de sofrer proliferação. Só que recentemente descobriu-se que em algumas regiões do sistema nervoso, os neurônios podem se proliferar sim, originando outros neurônios. E o mais bacana, dentre essas regiões nós podemos citar o hipocampo, que é a região relacionada com a nossa memória. Resumindo a história, quanto mais estímulo você dá para o seu sistema nervoso, por meio, por exemplo, dos exercícios, melhor é a sua retenção de conteúdo e melhor também vai ser a sua saúde relacionada a esse sistema. Legal demais! Então, pessoal, baseado nas funções que os exercícios exercem nos estudos e também nos benefícios dele para o sistema nervoso, eu vou dar aqui para vocês algumas dicas de como vocês podem estar realizando exercícios com maior eficiência. Sossegado? Então, dicas de como proceder nos exercícios. A primeira dica é: faça-os em uma sequência crescente de complexidade, começando por exercícios resolvidos, depois passando para exercícios de nível fácil, depois para exercícios de nível médio e, por fim, para exercícios de nível difícil. Muito cuidado! Nada de começar a fazer exercícios por questões do capeta, aquelas questões difíceis pra caramba que você dá uma olhada para ela e fica voando. Por favor, jamais faça isso. Primeiro, porque o seu rendimento com esses exercícios vai ser muito baixo. Segundo, porque provavelmente as chances de você ficar frustrado são muito altas. E aí isso vai acabar gerando desmotivação para você estudar. Então você quer diminuir as frustrações e aumentar a motivação? Comece lendo exercícios que já foram resolvidos. Veja como é que é feita a resolução deles. Depois você pega exercícios para você mesmo resolver. Só que, claro, começando por questões fáceis e depois partindo para as questões médias e, por fim, para as questões difíceis. Por favor, respeite essa sequência aí. Você vai ver que seu rendimento vai ser muito maior. Tudo bem? Outra dica é: faça uma quantidade adequada de exercícios para cada disciplina e para cada conteúdo. Gente, dependendo do vestibular que você fará, existem disciplinas que têm maior peso do que outras. Também existem conteúdos que têm mais recorrência do que outros. E você tem que considerar também o seu nível de dificuldade em relação aos conteúdos. Então, quando você for determinar a quantidade de questão para cada disciplina e para cada conteúdo, leve em consideração o peso da disciplina, a recorrência do conteúdo no vestibular que você vai fazer e o seu nível de dificuldade. Nós chamamos isso de PRD. Não caia no erro de querer fazer a mesma quantidade de questão para todas as disciplinas. Lembre que o seu tempo ele é curto e quanto mais você otimizar o seu tempo, melhor para você. Por último, uma outra dica é: sempre que possível, tenha à sua disposição a resolução comentada das questões. Bora supor que você está fazendo lá umas questões de uma determinada disciplina, de um determinado conteúdo, e aí você empaca numa questão. Ou seja, dá um branco para você em como é que se resolve aquela questão. Ou então você erra a questão. Ao invés de você ter que revisar todo o conteúdo de novo, dá uma olhada na resolução comentada, porque às vezes fica faltando só uma sacada para você conseguir resolver aquela questão. Aí você vai estar otimizando o seu tempo cada vez mais. Então pegue essas dicas aí que elas são cruciais para vocês. Galera, vocês também têm que entender que ao terminar de realizar uma bateria de exercícios, você não pode se esquecer de quantificar os acertos e os erros, ver quantas questões você acertou, ver quantas você errou e a partir dos seus erros determinar uma estratégia de como corrigir eles. Cuidado, não enxergue um erro como um problema,
mas sim como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento. Você tem que passar a enxergar o erro de uma outra maneira. Muitas vezes, os estudantes encaram os erros como o fim do mundo, mas na verdade, eles que vão possibilitar que você consiga aprender verdadeiramente um conteúdo. Então, você precisa também ressignificar e corrigir os seus erros. Sussa! Também, galera, lembrar do seguinte: quando você erra, os seus erros eles são fundamentais no seu processo de aprendizagem, porque de certa forma eles vão estimular uma região do seu sistema nervoso chamada de amígdala. É uma região do sistema nervoso central. Essa região ela está relacionada com as emoções. E toda vez que você tem um estímulo que ativa a amígdala, que é a região das emoções, você consegue ter uma maior atenção relacionada àquele estímulo. E quando você tem uma maior atenção relacionada a ele, você ativa uma outra região do seu sistema nervoso chamada de hipocampo, que é a região que está relacionada com a sua memorização, com a sua memória. Então entenda assim, ó, se você errar, se você se sentir com raiva, se você se sentir com medo, encare isso como bom, ressignifique. Porque essas emoções ativam sua amígdala, que gera mais atenção para você com relação àquilo. E essa atenção estimula seu hipocampo, que vai potencializar a sua memória. É neurociência pura aqui, aplicada aos estudos para você. Então é isso, pessoal. Se esse conteúdo ajudou você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Também coloca aí para mim um like e deixa um comentário sobre o que você achou sobre o conteúdo, porque assim você me ajuda a melhorar os vídeos para você e gravar outros vídeos falando de outros temas que interessam você. E eu gostaria de terminar esse vídeo com uma frase que foi falada por um filósofo grego muito famoso, o Aristóteles. Para os mais íntimos, o Ari. Certa vez Aristóteles falou o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Fechado? Então um grande abraço e até a próxima. Falou!